PlayStation 4 Pro e Xbox One X, os consoles feitos para rodar em 4K, mas em Full HD, existe algum ganho? Compensa comprá-lo? Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail, também já viu falando que o assunto de hoje é em relação à usabilidade dos consoles PlayStation 4 Pro e Xbox One X para a plataforma Full HD, ou seja, 1080p. Existe aí uma dimensão enorme de informações na internet e bastante dúvida da galera que está querendo migrar, mas realmente está receoso. Por quê? Porque não tem e não quer adquirir no momento uma televisão 4K, está satisfeita com seu sistema Full HD, mas quer saber se realmente existe algum ganho significativo que justifique aí R$1.500 ou até R$2.000 de diferença em relação aos consoles aí que já estavam no mercado. A gente vai tentar explicar isso para vocês hoje, falando os prós e os contras, quais os ganhos que tem, e aí você decide se vale a pena ou não para sua vida adquirir esses consoles nesse momento para não jogar 4K. E você vai gostar desse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, é muito importante pra gente continuar aqui crescendo. Se você tá afim de comprar mesmo um Xbox One X, um PlayStation 4 Pro, dá uma passadinha antes aí na Game Center Paulista, nosso parceiro de consoles. O link tá na descrição, corre lá, fala que veio do canal e já ganha aquele desconto maneiro. 4K é o foco dos novos consoles PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Isso não quer dizer que obrigatoriamente você precise ter uma televisão 4K, quer dizer que a absoluta certeza que a melhor experiência nesses consoles é 4K. Então logo antemão a gente já fala que sim, a melhor experiência e uso máximo da capacidade do produto e a principal diferença e significância que você vai ver e que realmente vai falar pra você compensou depositar essa grana nesse aparelho é você utilizar sim em um sistema 4K. Nada vai substituir essa sensação e é o máximo da exposição que o aparelho consegue ir. Isso é legal, isso é bacana, mas por vários motivos, várias pessoas ainda não estão com sistemas 4K de televisores ou monitores. O principal é óbvio, é claro, é lógico, é o alto preço desses dispositivos que vem caindo no mercado, mas ainda é consideravelmente alto por alguns grupos. Outro fato também que você deve levar em consideração são pessoas que estão esperando chegar novas tecnologias, o que também não deixa de ser correto, porque como a ascensão do 4K está acontecendo em 2018, até o final do ano devem vir televisores com mais performance, mais potência, mais serviços por melhor preço ou um preço equivalente ao que está agora com menos serviços. Enfim, seja lá qual for o motivo ainda, talvez você ainda esteja sim no Full HD e está pensando em mudar para esses consoles. A primeira coisa que vem na mente de todo mundo quando quer mudar a parte de console é graficamente qual é o ganho que eu vou ter. Vamos começar com o PlayStation 4 Pro. Esse daí a gente vai começar porque também vale a pena lembrar que no dia 8, nessa semana, saiu aí a atualização 5.5 do PlayStation que traz aí nativamente pelo console a utilização de Super Sampling. Para você ter mais certeza sobre o que é Super Sampling, nós fizemos um vídeo totalmente dedicado a isso que você pode conferir. Mas basicamente ele pega o quadro 4K, transforma no Full HD mais bonito para os seus olhos. A gente ainda não testou totalmente, mas os testes que a gente fez aqui no Super Sampling já do PlayStation 4 Pro, que vai virar assim um conteúdo no canal, foram bem acessíveis e satisfatórios. Então sim, o PlayStation 4 agora tem a capacidade de transformar jogos com resolução 4K com Super Sampling em Full HD, seja 4K nativo ou checkboard, isso não está em questão nesse vídeo. Qual é realmente o ganho que você vai ter com isso? Jogos que saíram com o lançamento do PlayStation 4 Pro pra cá, incluindo, óbvio, é claro, é lógico, os exclusivos, você vai ter um ganho gráfico significativo, texturas mais trabalhadas, paisagens mais elaboradas, FPS mais estáveis. Agora, e os jogos mais antigos? Os jogos que foram feitos antes da existência do PlayStation 4 Pro, onde as produtoras não fizeram o trabalho de melhorar ou aperfeiçoar para o console. Você não vai ganhar quase nada de visibilidade sobre esses jogos. O máximo que você pode ter agora com a entrada do Super Sampling é estabilidade de jogo. Então, alguns jogos que poderiam aí ter um frame rate comprometido pela falta de Super Sampling nativo no PlayStation 4 Pro, agora serão favorecidos. E isso também é aleatório, não dá para saber quais jogos vão ser favorecidos e quais jogos continuarão comprometidos. Dito isso, vamos para o Xbox One X. O Xbox One X, por conseguir aí ter o gráfico nativo 4K e um poder de computação maior do que o PlayStation
PlayStation 4 Pro, ele consegue aí fazer o Super Sampling de maneira mais efetiva. E esse ganho você tem um pouco mais do lado do Full HD. Sim, os gráficos são melhores e mais otimizados. No entanto, não são para todos os jogos como a maioria das pessoas falam. Os jogos melhorados para Xbox One X, eles estão categorizados, inclusive você pode ver aí o link que está na live dos jogos aprimorados, ou seja, jogos que as produtoras trabalharam para aprimorar. E qual a visibilidade do lado dos jogos aprimorados? Geralmente você encontra texturas mais trabalhadas, movimentos mais suaves e graficamente sim, você tem uma diferença mesmo em Full HD. A beleza do jogo acaba ficando mais bonita. O que acontece nos jogos que não são aprimorados Xbox? A coisa que você vai ganhar mais é estabilidade de FPS. Estabilidade, não velocidade. Nenhum jogo vai se transformar de 30 a 60 no console só porque está no Xbox One X. Então você não vai ter ganho de performance de FPS em jogos antigos. Você vai ter ganho aí de estabilidade. Um exemplo que a gente pode citar é Just Cause 3, que é um jogo que realmente era bem pesado para os consoles, tanto para o PlayStation 4 quanto para o Xbox, e ele consegue rodar com melhor fluidez no Xbox One X sem ser aprimorado. Você não vê nada de mais bonito, não está numa resolução 4K nativa e também não está com FPS maiores, mas sim, o jogo está mais estável, com loads mais rápidos. Esse é o ganho que você tem em jogos mais antigos. Retrocompatíveis. Qual é o ganho no Xbox One X com jogos retrocompatíveis? Lá, afinal de contas, é um jogo 360, eu vou colocar em 6 teraflops de potência e ele vai rodar milhões de FPS por segundo? Absolutamente nenhum. Você vai ter ganho, de novo eu falo, de estabilidade. Os jogos do 360 são jogos em sua grande maioria a 720p e a 30 FPS. Eles continuam sim a 720p e a 30 FPS. O ganho que você vai ter nesses jogos é em relação ao upscaling que o Xbox One faz, de maneira que visivelmente não apareça tanto serrilhado aí à sua volta. Lembra que eu falei do Super Sampling no Xbox One X? Se você olhar no nosso vídeo aqui, ele é um pouco mais aprimorado do que no lado do PlayStation 4 Pro. Então esse é o ganho que você vai ter com jogos retrocompatíveis. Você vai ter um upscaling mais aprimorado de 720p para Full HD e você vai ter estabilidade. Então travamentos devem parar e estabilidade de FPS a 30 cravados você deve ter no Xbox One X. Mais nada. No geral, a gente pode resumir que os melhores jogos para esses consoles em Full HD são jogos que foram lançados após o lançamento dos próprios consoles. Você tem um ganho sim de FPS, você tem um ganho também de aprimoramento de imagem, de gráfica e texturas na tela. No entanto, jogos que são mais antigos, o máximo que você vai ter é suavidade, não travamentos e um upscaling mais aprimorado do que o console anterior fazia. Ok, saindo da parte gráfica, que é a cereja do bolo, você deve estar pensando, são consoles mais parrudos, com mais poder computacional, então eles têm aí uma grande facilidade de instalação e loading dele. Vamos falar disso um pouco agora. Do lado do PlayStation 4 Pro, a instalação é bem rápida sim, mas isso já no PlayStation 4 normal era. Então não é significativa a velocidade. O PlayStation 4 Pro, ele instala um pouco maior, mas nada que realmente fale que mudou o paradigma de vida disso. Do lado do Xbox One X, a grande expectativa é que as instalações pudessem ser mais rápidas, o que infelizmente não ocorreu. A instalação do Xbox One X é superior à do Xbox normal, mas mesmo assim ela ainda tem um pouco de delay. Se você não teve ganho de velocidade na instalação, você tem ganho sim de velocidade no loading dos jogos. Os jogos ficaram com load bem mais rápidos em relação ao Xbox normal, bem mais rápidos mesmo. A gente tá falando de diferença de 20, 30% superior ao console antecessor. Então você vai ter uma experiência de jogo mais imersivo, porque é menos tempo de carga que o console oferece para você. Outra coisa também legal e bacana que a gente falar, do lado do PlayStation 4 Pro, foi implementado, como nós dissemos aí no nosso vídeo 11 segredos do PlayStation 4 Pro, internet de 5G. Uma grande falha da Sony na entrega da geração em 2013, onde o Xbox normal já tinha a entrada para Wi-Fi 5G e o PlayStation 4 não tinha. Isso transformava aí bastante terror em utilizar o Wi-Fi pelo console, causando problemas de lentidão no multiplayer e downloads dos jogos. Já logo no PlayStation 4 Pro você vai ter esse ganho aí em relação ao PlayStation 4 normal. Navegabilidade, esse é o ponto mais importante para quem vai manter no Full HD. Eu acho que é a coisa mais significativa que você vai ter. Do lado do PlayStation 4 Pro, o PlayStation já era um pouquinho rápido e ficou bem melhor a navegabilidade dele. Então a entrada de apps e também a navegabilidade através da PSN em todos os dispositivos e serviços que tem na dashboard do PlayStation 4 ficaram extremamente fluídas e muito fáceis de trabalhar. Não possuem engasgos e se der engasgos talvez seja por conta da conexão de internet. A gente, durante a usabilidade que nós temos aí com esse console, durante já mais 6 meses, nós não tivemos aí muito o que reclamar sobre a velocidade dele. Do lado do Xbox One X, a coisa ficou incrível, literalmente incrível comparado com o Xbox One normal, onde a dashboard com inúmeras
atualizações e testes da Microsoft ocasionam aí travamentos e erros, né? No lado do Xbox One X, a coisa flui muito bem, a dashboard trabalha normalmente, você navega entre as guias muito fácil, abre apps de maneira quase que instantânea, então ficou muito melhor e aprimorado. Certeza absoluta, se você tem o Xbox normal e comprar o Xbox One X e você ligar ele, você já vai ver que na navegabilidade a coisa é muito melhor. O tempo de resposta das coisas é bem superior. Outra coisa que, se você olhar só ela, vale muito a pena, é a parte de DVR desses consoles. Agora o PlayStation é capaz de gravar 1 hora de jogo em 1080p e 60 FPS. Outra coisa bacana também é que ele é capaz de transmitir de 1080p a 60 FPS para o YouTube, Twitch e Dailymotion, ou seja, você pode fazer transmissões online com este console. No PlayStation 4 normal você faria transmissões a 720p e a captura também era 720p. Do lado do Xbox One X você pode fazer gameplays de até 1 hora e transmissão em Full HD a 60 também. E os tempos de resposta das configurações e das ações que você faz é muito rápido. Então é quase que instantâneo você apertar o seu botão share ou o botão do Xbox, pedir um print, pedir uma gravação. Não pensa, é muito rápido, você volta pro jogo e a ação continua. Ou seja, no lado de stream e gravação de DVR dos jogos, você tem um ganho significativo sim. Ruídos, esse vale muito mais pro lado do PlayStation 4 Pro. Quem tem a versão PlayStation 4, não a Slim, a versão primeira, sabe que ele é bem ruidoso quando o fan tá acionado no último, ou seja, quando ele tá aquecendo bastante o console. Isso não existe mais no PlayStation 4 Pro e é muito legal e bacana. O console é extremamente silencioso e também não chega a altas temperaturas. Se você tá curioso para saber a temperatura dele, dá uma assistida também no nosso vídeo do console Wars, onde nós medimos aí categoricamente a temperatura. Do lado do Xbox One X não se mudou muito. O Xbox, a versão primeira, já é bem silencioso e bem frio. No lado do Xbox One X ele ficou um pouco mais esquentadinho. A gente mostrou aí no nosso vídeo console Wars que ele chega até 40 graus no modo standby, mas nada que atrapalhe a jogatina e nada que ele chega numa temperatura crítica que vai derreter alguma coisa da sua casa. Então, nesse quesito, não teve muito ganho do lado do Xbox. No entanto, do PlayStation 4 você vai ter um ganho em relação ao ruído. Eu tô falando na primeira versão do PlayStation 4, porque o PlayStation 4 Slim já não tem mais esse ruído. Enfim, na questão de velocidade, navegabilidade, serviços, os dois consoles vão apresentar um aumento significativo de ganho sim. Então você vai sentir uma diferença. Basicamente, em resumo, todos os problemas chatos e inconvenientes que você tem com os consoles mais antigos, você deve sanar nesses consoles, porque eles têm um tempo de resposta melhor, eles navegam melhor, enfim, vai trazer aí mais velocidade à sua vida. A gente tá fazendo vídeo principalmente para quem quer migrar. Agora, se você quer comprar, existe outra preocupação que você tem que colocar dentro da sua mente, que é a durabilidade desses consoles mais antigos. Até quando vai o Xbox One S e o PlayStation 4 Slim? Porque os dois, em geral, são superiores aos dois antecessores deles. E até quando os jogos vão sair iguaizinhos para todos? As empresas têm contratos com as produtoras, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Contratos podem ser rompidos. Enfim, essa é uma discussão que a gente vai ter na manhã em nossa live às 16 horas. Então não perca aí. Já fique aí, ative o sininho, o link tá na descrição. Quanto à nossa opinião, se compensa ou não, depende muito do que você busca. Se você está procurando elementos gráficos, a gente já não indica que você migre agora. Espere realmente você primeiro adquirir um sistema 4K, onde realmente você vai sentir a diferença. Seja checkboard ou nativo, você vai ter uma diferença efetiva de qualidade gráfica. Agora, se você está procurando, além de qualidade gráfica, velocidade e serviços mais estáveis, aí sim pode ser a hora de você migrar já para essa nova plataforma. Mas tenha sempre em mente que uma hora você vai querer colocar uma televisão 4K para aprimorar tudo o que precisa ter. Porque, como eu dito no início e no final, digo a mesma coisa. Esses consoles têm a experiência máxima e você vai realmente sentir a diferença quando você ligá-los ao sistema 4K. E se esse vídeo desmistificou tudo o que você queria saber sobre a utilização do PlayStation 4 Pro e o Xbox One X em um sistema de televisão Full HD ou monitor, deixe o seu like, participe dos nossos grupos de PlayStation 4 Tech, Xbox One Tech, Nintendo Tech, PC Gamer Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.com.br, o nosso fórum dedicado a dúvidas aqui do canal. Eu sou o Gotcose e até a próxima!